Mas pesquisas recentes mostram que o consumo de energético pode gerar ansiedade, estresse e até mesmo pensamentos suicidas. Apesar da curiosidade que muita gente tem, crianças e adolescentes, principalmente, não deveriam consumir a bebida. Inclusive, no Reino Unido, há um estudo de uma proibição da venda para menores de 16 anos. Uma latinha de energético contém altos níveis de cafeína, de açúcar também e são vendidas como fontes de energia. Seja para estudantes que precisam ficar mais tempo focados, acordados, às vezes que viram à noite aí para estudar para uma prova, quem sabe, ou então para quem precisa sobreviver a uma rotina intensa de trabalho. A gente sabe que o consumo excessivo de qualquer coisa faz mal à saúde e nesse caso a moderação é muito importante. Mas e aí, você tem alguma dúvida sobre o consumo de energético? Já manda para cá no nosso telefone de WhatsApp DDD 41 991276130, porque é o nosso assunto a partir de agora. Aqui no estúdio estamos recebendo o nutrólogo Paulo Lara e também o cardiologista Maurício Esperandil do Hospital Constantini, aqui no estúdio do RIC Notícias Live. Muito boa tarde a vocês, bem-vindos. Maurício, vou começar com você para a gente entender, Existe essa discussão até em outros países sobre o consumo de jovens, adolescentes, do energético. Sabemos ali, principalmente na época de vestibular, ou o pessoal que está fazendo concurso e vira noites estudando, achando que essa é uma fonte de energia para conseguir continuar estudando, mas pode ter muitos prejuízos aí, por exemplo, para a saúde do coração? Muito boa tarde, Manuela. Muito boa tarde, Wander, meu colega Dr. Paulo. O energético nós sabemos que possui sim benefícios comprovados em termos de aumento da cognição, da atenção, da concentração, melhora aquele sono que muitas vezes o motorista ou o estudante sofre na hora que precisa daquela atenção. Mas como tudo na vida é necessário ponderar com relação à dose. Então o energético em doses pequenas, ele não traz riscos à saúde significativamente falando. No entanto, quando nós ingerimos cada vez doses maiores, esse risco proporcionalmente se aumenta, levando possíveis danos ao coração, ao sistema nervoso central, aos aspectos psicológicos do indivíduo e inclusive com relação à saúde metabólica. Doutor, mas o que é uma dose pequena, Porque normalmente a gente até tirou aqui da latinha para quem nos acompanha ver, Porque a gente compra na latinha, nem vê de repente, a coloração que ele tem, não sabe como é que é. Normalmente a gente compra assim, uma latinha que é um copo desse ou às vezes um pouco maior. Essa seria considerada uma dose grande ou pequena? De quanto em quanto tempo eu consumindo uma lata dessa por dia vira uma dose excessiva, digamos assim? Isso pode depender do conteúdo que nós estamos considerando dentro do energético. O principal componente que nós precisamos tomar conhecimento é a própria cafeína. Então, numa dose padrão como essa, na maioria dos energéticos, nós temos o equivalente a uma xícara grande de café. Isso equivale mais ou menos a 50, 100 miligramas de cafeína. Até 400 miligramas de cafeína, para um adulto, considera-se que essa dose possa ser segura. Ultrapassando essa dose, nós aumentamos o potencial de risco, principalmente para pessoas que possuam já de forma persistente doença cardíaca, doença neurológica, hipertensão, diabetes. Doutor Paulo, eu queria colocar nessa conversa a questão do açúcar, que energético tem ali entre os ingredientes bastante açúcar, mas mesmo esse aqui, que fala o seguinte, esse é sem açúcar, ele é saudável, ele é melhor, dá para consumir, na questão também de quem pensa um pouquinho de ganho de peso ou coisa do tipo? Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Manu. Pessoal de casa. A gente também tem que tomar bastante cuidado com o energético, mesmo sem açúcar, porque ele também contém cafeína. Claro, ele tem muito mais açúcar do que o que não tem, Ele tem, em média, 50 gramas de açúcar, que é já o que a gente precisa durante o dia inteiro. Então, uma latinha a gente já consumiu tudo que a gente precisaria. E o excesso de açúcar vai acabar virando gordura independente da fonte dele. Outro problema, além da cafeína, todos os tipos de energético, eles têm outros compostos. Ele tem a taurina, a colina, vitaminas. Então, a ciência ela ainda não conseguiu entender se o problema é só a cafeína ou se a gente tem problema quando a gente mistura todos esses outros compostos também. Pois bem, nós fomos às ruas para saber se o curitibano ele costuma beber muito energético. Você é de casa, por exemplo, é um pouquinho mais velho, não bebe energético, mas tenho certeza, tem um filho, tem um neto que volta e meia está com uma latinha. Vamos ver então a opinião das pessoas nas ruas da capital. Você costuma tomar energético? Não.
Tem algum motivo? Eu não gosto tipo de coisas que não são naturais. Eu acho doses muito altas de cafeína e taurina. Você cuida da saúde? Eu tento. Não costumo tomar. Eu não gosto muito do gosto também, acho que acelera demais o coração também, pode acontecer isso. Não sei, às vezes que eu tomei eu senti isso um pouco. Não. Por quê? Não gosto do sabor. Acho que tipo tem muito açúcar igual o refri. Então, e aí tem umas coisas que eu não gosto muito, então prefiro só água mesmo. Mas quando eu, só por tomar assim, vamos supor, tô com uma sede de pau, vou lá e tomo. Sim. Com o quê? Um whisky. Olha aí, o consumo associado com bebidas alcoólicas, a gente sabe que também acontece. Paulo, é recomendado? Também existem contraindicações? O rapaz que participou ali até da nossa enquete falou do uísque, mas sabemos, né, relatos de jovens que tomam com vodka, com gin. E aí, existem estudos sobre isso? Acaba sendo um cenário muito pior. O energético por si só, a gente já tem que tomar cuidado. Mas o energético, o que é que ele faz? Ele acelera o nosso corpo. O álcool, pelo contrário, ele é um inibidor do sistema nervoso. Então, o nosso corpo ele acaba não entendendo o que é para ele fazer. Ele fica desinibido, você acaba perdendo a vergonha, você acaba fazendo coisas que não faria normalmente. Sem falar das questões do fígado, dos rins, que a gente tem que cuidar ainda mais por causa do álcool também. Olha só, e falando sobre isso, uma pesquisa da Universidade de Michigan analisou 22 mil alunos do ensino secundário lá dos Estados Unidos e constatou que 30% dos adolescentes, 3 em cada 10, relataram o uso de bebidas energéticas que continham a cafeína. Aqui no Brasil, o energético também é uma bebida bastante popular entre os jovens. Você viu ali na enquete o pessoal falando que consome até mesmo de noite. E por isso, não tem jeito, tudo aqui no Brasil vira meme na internet. Vamos ver. Mesmo sabendo que faz mal, muita gente toma energético. Alguns, quase todo dia, e ainda fazem piada da situação. Se eu me orgulho? Não. Continuo tomando? Mas é óbvio que sim. Às vezes tomam para ficar acordado e render mais nos estudos. Mas talvez não funcione, já que a concentração pode ir para o espaço. Brincadeiras à parte, cuidado com o exagero e não vá fazer igual a esse internauta aí. Bom, e nesses casos, então, que o energético não é uma boa saída, o que dá para substituir, doutor? Veja, nada como o bom e velho cafezinho. Ele vai funcionar em termos de estimulante da mesma forma que o energético. Mas, doutor, a gente quer falar do café daqui a pouquinho, né? A gente vai fazer essa mistura, então, Você é o tomador de café. Com energético. Eu sou o tomador de café. Eu acho que o pessoal de casa vai querer entender um pouquinho melhor, então, essa relação. Vamos deixar para a sequência, então, para a gente falar de café daqui a pouquinho. A gente segue falando desse assunto daqui a pouquinho aqui no live. Se você tiver alguma mensagem, alguma pergunta para fazer, inclusive para os médicos, para os doutores que estão aqui no live, manda no nosso WhatsApp. E o doutor aqui já nos falava que a melhor opção era o café. Eu queria ouvir muito isso. Olha só, um cafezinho quentinho. Então quer dizer que o café, doutor, é a melhor opção para substituir o energético que pode causar problemas no coração, inclusive? Veja, a maioria das pessoas que procura o energético busca exatamente o efeito que o café proporciona, que a cafeína oferece. Ficar mais acordado, aumentar a capacidade de concentração, ter mais energia para praticar esportes. Quem oferece isso é a cafeína. E isso pode ser encontrado tanto no energético com açúcar ou adoçante, quanto no café, cujo ingrediente é muito mais seletivo. Agora eu quero saber do Paulo o seguinte, porque tem muitas pessoas que são fãs aí do café, como Evandro Arenza, tem quem é fã do energético e associação das duas coisas. Por exemplo, alguém que tomou lá um cafezinho de manhã e durante a madrugada, para estudar, vai lá na latinha de energético. No mesmo dia, mais problema ainda? A princípio, igual a gente tinha comentado, se não ultrapassar uma dose de 400 mg de cafeína por dia, até que não tem tanto problema. É claro que um vai somando no outro, vai causando mais ansiedade, pode causar alguma arritmia, algum problema de saúde, mas com moderação. E ocasionalmente também, né? Ocasionalmente, exatamente. Se tem essa rotina, por exemplo, né? Todos os dias, eu tomo um café de manhã, tomo um energético à noite para estudar, aí vai ter problema. Aí a gente tem que começar a tomar cuidado, principalmente nos estudos. A gente vê gente que toma de 3 a 5 latas por 3, 4 semanas, todos os dias. Essas pessoas que costumam parar no hospital.
Doutor Maurício, em relação aí à quantidade de café que se pode tomar, beleza, substitui o energético pelo café, mas pode tomar 1 litro por dia? Se nós pensarmos que a cafeína possui mais ou menos 6 horas na sua principal concentração no sangue, mas pode levar até 24 horas para ser totalmente eliminada do organismo, nós temos que pensar que esse efeito ele é cumulativo. Uma xícara de café vai lhe dar uma dose de 50 a 100 miligramas, outra xícara vai alcançar 200 miligramas e assim por diante. Veja, acima de 400 miligramas como uma dose recomendada para adultos, nós começamos a ter potencial de toxicidade, mas não necessariamente isso vai ocorrer, porque depende da situação em que a pessoa se encontra, das doenças que ela possui, de como o organismo metaboliza aquela cafeína. Tem pessoas que tomam uma jarra, uma garrafa de café durante o dia. Isso. Tem pessoas que tomam tarde da noite e dormem normalmente. Outras pessoas, como eu, se tomar café depois das 6 horas, não dormem. Se não me fizer mal, posso tomar mais então. Traz a participação do público de casa, por favor, na tela, para a gente ver. A Graziele diz o seguinte: eu tomo uma latinha de energético, né, e somente isso. Mas já cheguei a tomar uma semana seguida, né, todo dia, mas nunca passando de uma dose por dia, pois sou sensível à cafeína. Não tomo café, então não posso ultrapassar. Não tomo café, é sensível à cafeína, mas toma energético, doutor Paulo. Uma latinha, a princípio, não tem problema, né? Uso com moderação. Mais gente participando aqui, mensagem na tela do telefone de WhatsApp. Boa tarde, pessoal do RN Live. Eu sou daqueles que gosta de tomar muito café. Gostaria de saber se café faz mal para a saúde. Bom, os doutores já falaram aqui, né, que tem que ser aquele uso com moderação, mas entre o café e o energético, né, até melhor o café. O Evandro Arenzo já está feliz da vida que temos café aqui. E esse que o Evandro está tomando é o cappuccino. A gente tem o expresso e eu vou ficar com esse então para mim, Evandro. Esse é o moca aqui, ó, que tem até chocolate. Aí eu queria perguntar isso, Paulo. Tem diferença se for um expresso, se for um moca? Claro que na quantidade de açúcar vai ter, né? Porque a gente está falando, esse aqui tem até chocolate, tem leite, mas de outros nutrientes, digamos assim, de quantidade de cafeína, tem diferença entre um cappuccino, entre o expresso? A princípio, o expresso ele tende a ser um pouquinho mais concentrado, né? O que a gente faz aqui é diluir essa dose de cafeína, mas para o corpo a cafeína é cafeína. Então, se tiver em 1 litro de cappuccino ou se tiver numa xícara. Só vai ter mais caloria nesse aqui, exatamente. Né? Mais gente participando do nosso live, 991276130. Nunca gostei de energético, prefiro o meu cafezinho. Desse não abre mão. O Pedro Júnior mandou essa mensagem. E aquele cafezinho, para mim, é o melhor. Mensagem da Maria. Tudo com moderação, tomando cuidado também com relação ao que você tem de problema de saúde. Tem que ter sempre também essa certeza, né, doutores? Isso mesmo. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no RIC Notícias Live. Só para eu saber, então, vocês são do time do café também? Eu prefiro energético. Prefere o energético? Olha aí, revelações. Doutor Maurício? Café com leite. Café com leite, tá aqui, ó, na minha. Gente, assim, agradecendo os nossos convidados, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco tem mais notícias para você.